E partiu, e partiu. Tá todo mundo vendo minha tela? Tá tudo ok? Sim, Lem- Lembrando que eu não vejo que vocês escrevem no chat enquanto está nesse modo apresentação, então se quiserem perguntar alguma coisa, ou libera o microfone, ou anota lá no chat que depois eu respondendo. Então, apostila 5, capítulo 9, página 48, módulo 25, capítulo de pote? Pote. Potencial, potencial, elétrico, parte 2. O retorno do potencial. Piada horrível, eu sei, desculpa. Nesse capítulo, ou nessa parte da apostila, a gente vai estar encerrando finalmente, não mente não, né? A análise de potencial elétrico, que a gente começou na aula passada. E, de certa maneira, a gente encerra a parte de eletrostática hoje também. Depois, os próximos módulos são eletrização, capacitores, e a gente já começa a parte de magnetismo. Então, hoje, praticamente, a gente encerra essa parte de eletrostática, falando do potencial. As três grandezas principais da parte de eletrostática é força, campo e potencial, né? Potencial e energia estão associados. Então vamos lá. Bom, recapitulando um pouco, né? Recapitulando um pouco. Potencial elétrico, representado pela letra V. Veja, eu estou falando potencial elétrico, tensão, não exatamente DDP. DDP é diferença de potencial, eu vou falar daqui a pouco esse conceito, tá? Então, recapitulando, potencial elétrico, V, ele é definido como sendo a energia potencial elétrica em um determinado ponto do espaço que é capaz de prover, de fornecer a uma determinada carguinha que está naquela exata posição. Então, se eu pego uma carguinha Q e coloco ela em determinado ponto do espaço, distante de uma outra carga, Qzão, essa carguinha Q vai receber uma energia potencial elétrica e esse ponto ele é capaz de prover, de fornecer a ela um certo potencial, ok? Nesse sentido, V, como ele está associado à energia, ele é uma grandeza escalar. Isso é muito, muito importante lembrar disso. Por quê? Trabalhar com grandezas escalares é totalmente diferente de trabalhar com grandezas vetoriais. Quando eu estou trabalhando com uma grandeza escalar, eu não preciso me preocupar necessariamente com a direção e o sentido dessa grandeza. É apenas um número. Eu trabalho com um número. Isso é uma grandeza escalar, ok? E outro ponto muito importante que eu estou acrescentando hoje é o conceito de equipotencial, superfície equipotencial. Como o potencial, eu falei agora há pouco, é a energia potencial elétrica em um ponto distante de uma certa carga, quezão, e ele depende unicamente da distância de uma carga. Então, se eu tenho uma carga quezão no espaço aqui, qualquer ponto a uma mesma distância d dessa carga vai apresentar exatamente o mesmo valor de potencial elétrico. Então, essa é uma outra característica de grandeza escalar. Se eu tenho uma carga quezão aqui e pego um ponto a uma distância d, ou uma posição B com a mesma distância D que A, ou uma posição C com a mesma distância D que A e que B, o potencial elétrico em qualquer um desses três pontos vai ser exatamente o mesmo, porque a distância é a mesma. Então, potencial, ele depende unicamente da distância. Ele não depende da orientação que eu estou pegando, a posição necessariamente espacial que eu estou pegando, tá? E a gente pode perceber aqui por essa figura, que é da apostila de vocês, né? Que se eu fizer um tracejado
traçar uma região ao redor da carga, tomando cuidado de, para cada ponto dessa linha tracejada, tá uma mesma distância dessa carga quesão, isso vai acabar formando uma superfície, como se fosse um casulo, né, ao redor dessa carga quesão. Essa região aqui formada, essa linha tracejada, é chamada de superfície equipotencial. Equi, igual, potencial, mesmo potencial. Então, qualquer ponto sobre essa linha tracejada vai ter o mesmo potencial elétrico, tá? As superfícies equipotenciais são cascas esféricas concêntricas com centro na carga quesão que produz o campo elétrico. Então, se eu pegar um ponto aqui, a uma distância d1, qualquer ponto dentro dessa casca esférica, sobre essa casca esférica, vai ter o mesmo potencial. Agora, se eu saio dela e me afasto um pouco mais, vou aqui, ó, essa casca mais externa, uma distância d3. Aqui o potencial é diferente daqui, porque a distância nesse ponto é maior que a distância nesse ponto. Ok? Tranquilinho, né? Tranquilinho. Então, era isso. Opa! O que caiu aqui? V igual a E vezes D? Opa! Opa, caiu outra coisa aqui. E campo elétrico. Uai, o que é isso? O que é isso? Coisa estranha. Tá caindo coisa aqui. O que é isso? Vamos para o próximo. Propriedades da linha de campo. Propriedades da linha de campo. Deixa eu atender a chamada aqui. É o Bonfim. Bom dia, Bonfim. Propriedades da linha de campo. Essas linhas de campo ou superfícies equipotenciais, elas têm duas propriedades básicas, principais. Primeiro, essas chamadas superfícies equipotenciais, então, região ao redor da carga, onde eu tenho o mesmo potencial elétrico, elas sempre são perpendiculares às linhas de campo ou linhas de força. Então, aqui nessas figuras, vou pegar aqui na esquerda primeiro. Eu tenho uma carguinha positiva, eu tenho uma carguinha negativa. Essa linha aqui, ó, essa linha aqui que está saindo da carga positiva, representa a nossa linha de campo, ou linha de força, tá? Lembrando que para cargas positivas, a linha de campo sai da carga, e para cargas negativas, a linha de campo chega na carga. E lembrando também que essa seta, essa linha de campo aqui, que eu estou percorrendo com o mouse agora, ela representa a orientação do campo elétrico, tá? É uma representação gráfica do campo elétrico. Então, se eu pegar nessa carga positiva a linha de campo que está saindo dela e fizer um tracejado marcando a superfície equipotencial, eu vou ver que sempre esse tracejado vai ser perpendicular a essa linha de campo. Tá vendo, ó? A linha de campo, ela atravessa perpendicularmente um ponto dessa linha tracejada, que é a superfície equipotencial. E isso é independente se é para carga positiva ou negativa, ou mesmo se eu tenho duas cargas associadas. Aqui do lado direito eu tenho duas cargas, aqui uma negativa e uma positiva, e aqui de mesmo sinal duas positivas. Lembrando aquele conceito, né? Se eu tenho cargas diferentes, as linhas de campo, elas se distorcem no espaço, iniciando na carga positiva e terminando na carga negativa. Nesse caso aqui, se eu fizer um tracejado, marcar a superfície equipotencial ao redor de ambas as cargas, eu vou ver que no ponto onde elas cruzam essa linha de força, essa linha de campo, vai estar se formando um ângulo de 90 graus. Então, primeira propriedade da superfície equipotencial, elas sempre formam 90 graus com a linha de campo. E segunda propriedade, aqui, ó, aqui embaixo está mais fácil visualizar. Essas superfícies equipotenciais nunca se cruzam.
Elas jamais vão se cruzar no espaço. Elas podem se unir. Aqui eu tenho uma união, ó. Superfície equipotencial gerada por essa carga aqui se une a essa carga aqui. Então eu posso ter uma união, mas um cruzamento, isso eu não tenho, tá? Em nenhum momento tem um cruzamento dessa linha tracejada com essa linha tracejada aqui. Essa segunda propriedade, não haver cruzamento entre superfícies equipotenciais, é semelhante à propriedade também das linhas de campo. As linhas de campo, elas não se cruzam. Elas podem se distorcer, como mostra aqui também, mas se cruzar, se sobrepor, isso não, tá? Então, Não entendi. tá, vamos lá, vamos de novo. Tipo, explica de cima de novo. Tá, de cima aqui, ó. Então, essa linha não tracejada representa a linha de campo. Ok? Ok. Ok. E o tracejado é a superfície equipotencial. Sim. É a região onde eu tenho o mesmo potencial elétrico marcado, tá? Então, a primeira propriedade. Se eu pegar esse ponto aqui de cruzamento da linha de campo com o tracejado, nesse ponto aqui, eles formam 90 graus. Ok? Não. Não? Aqui vai ficar mais fácil ver, talvez. Tá vendo, ó? Aqui eu tenho uma linha reta. Aqui, quando essa linha corta esse ponto, vai estar formando um ângulo de 90 graus, vai ser perpendicular a esse ponto. Ficou mais fácil ver? A mesma coisa aqui. É que aqui, como está distorcido, é mais difícil verificar, mas dá para você visualizar também que aqui vai estar formando 90 graus. Na verdade, em qualquer uma dessas linhas, sempre que o campo elétrico cruza com a superfície equipotencial, vai estar cruzando de forma que no ponto de cruzamento há um ângulo de 90 graus. Ok? Ok. E a segunda propriedade que eu falei, eu não vou ter um cruzamento de superfícies equipotenciais. Repara aqui, ó. Tá vendo que são todas cascas concêntricas, uma dentro da outra? Eu não tenho... Oi? Não falei nada. Ah, tá. Não, Bom, alguém falou. Aqui eu só tenho superfícies, é como se fossem cascas, uma dentro da outra. Como se fosse uma cebola. A cebola não tem uma sobreposição de cascas, várias cascas. É como se fosse uma cebola, várias cascas equipotenciais, uma dentro da outra. E mesmo se eu tiver duas carguinhas, uma do lado da outra, eu não vou ter um cruzamento entre elas. Eu vou ter um determinado ponto em que as duas superfícies formam uma única superfície só, que é essa região onde está o mouse aqui. Nesse ponto, eu não tenho uma curva vindo para cá e outra curva vindo para cá, uma região sobrepondo a outra. Eu tenho a formação de uma única casca que engloba essas duas aqui concêntricas. Ok para todo mundo? Deu para visualizar essas duas propriedades? Ok. Em 3 claques. Ok. Bom, pergunta depois. Essa questão de superfície equipotencial, essa questão de potencial, então, ele também é interessante do ponto de vista aplicado na prática dos para-raios. O que acontece? O chamado potencial em pontas elétricas, o poder das pontas. Esse tema eu vou voltar com mais detalhes mais para frente, tá? Eu vou retornar nesse contexto aqui. Mas, em si, como que funciona o para-raio? O que acontece no para-raio? Quando eu tenho para-raio, as pontas do para-raio, elas têm a propriedade de estar atraindo os raios devido ao alto potencial, ao alto campo eletrostático
formado naturalmente em regiões pontiagudas. Ou seja, toda superfície que apresentar uma irregularidade, então, eu não estou pensando em uma esfera ou em um plano, estou pensando em uma superfície regular, que tenha uma determinada região que apresenta uma, abre aspas, protuberância, uma certa região pontiaguda. Naturalmente, nessas regiões onde eu tenho uma ponta, encontra-se um acúmulo de carga, há um aumento da densidade de cargas naquela região, tá? Esse aumento na densidade de cargas nessas regiões que apresentam pontas fazem com que o campo elétrico naquela região seja mais intenso. Sendo assim, que vai acontecer? Então, vamos pensar que eu tenha essa região aqui carregada, mais que. Olhando para a ponta e para essa região mais achatada, eu vejo que na ponta há uma concentração maior de linhas de campo elétrico do que nessa região aqui. Consequentemente, também, o potencial eletrostático que eu observo aqui nesse lado dessa superfície, ele é mais intenso do que em comparação com essa região aqui. Então, o potencial ele vai estar decrescendo no sentido dessas linhas. Conforme eu vou me afastando, eu vou estar decrescendo, eu vou estar diminuindo esse potencial eletrostático de uma forma mais abrupta do que seria aqui nessa região, que é mais suave essa variação das linhas de campo do que aqui. E uma outra coisa importante também, o trabalho para deslocar uma carga sobre essa superfície, ele vai ser nulo, vai ser pouco. Quanto maior a densidade de linhas de força, maior vai ser o campo elétrico gerado. Aqui está também um motivo, porque, por exemplo, carros-tanque, tá? Caminhões-pipa de álcool, gasolina, enfim. Eles são todos redondos. Alguém já parou para pensar nisso? Por que carro-pipa é redondo, não é quadrado? Isso acontece justamente porque, naturalmente, as cargas tendem a apresentar um acúmulo nessas regiões pontiagudas e promover um aumento do campo eletrostático nessas regiões, aumentando o potencial elétrico e podendo promover uma fuga de cargas elétricas nessas regiões aqui, diferente daqui, tá? É uma curiosidade que a apostila de vocês coloca. Eu vou voltar com mais detalhes na parte de eletrização, nesse caso aqui, tá? Bom, mas o que é importante entender desse slide, desse contexto aqui? O trabalho eletrostático. Sim, fala. Então, qual é a Voltei. vantagem? Voltei. Não, volta aí. Aí, voltei aqui. Qual é a vantagem do carro-pipa? Caminhão. Repete de novo, ele falou baixinho. Passou um carro aqui na rua. Qual que é a vantagem? Do caminhão ser desse formato? Se só tem uma carga de fogo ali. A vantagem do... Tá, isso é contexto de curiosidade. A vantagem do caminhão-pipa, ele ser cilíndrico, né? Não ser quadrado, é que tirando as pontas da superfície onde está armazenando combustível, eu evito que eu tenha uma fuga de cargas e possa produzir nessa fuga uma faísca que exploda o caminhão, né? Literalmente explode o caminhão. O para-raio, ele é formado por ponta justamente para ter um acúmulo de carga na ponta do para-raio que vai produzir um aumento do campo eletrostático, um aumento do potencial elétrico, e isso vai fazer com que as cargas da nuvem automaticamente sejam atraídas preferencialmente para essa região do para-raio, a ponte aguda, do que para uma outra região do prédio, tá?
Nessa região aqui, onde eu tenho acúmulo de carga, dependendo do acúmulo de carga que eu tenha, eu posso romper a rigidez elétrica do ar e ter, literalmente, a saída de cargas, a saída de elétrons serem expelidos dessa superfície para o meio. Então, imagina um tanque de combustível todo cheio lá. De repente, um elétron sai. Ele sair, é sair uma faísca. É explodir tudo. Cabum. Puf. Então, a vantagem técnica é justamente isso. Essa superfície cilíndrica dele é para evitar que eu tenha um acúmulo de cargas em determinado ponto da caçamba e esse acúmulo de cargas possa, porventura, gerar uma faísca elétrica devido a uma ruptura que eu vou ter dessas cargas para o meu meio. Ok? Legal isso, né? Eu acho muito interessante. Oi. E o globo de plasma, quando você põe o dedo, o rainho vai no dedo? Sim, sim. Ponta e vai tudo no dedo. Sim, o globo de plasma processo é semelhante, assim como o Van der Graaf. Só que o Van der Graaf não com a ideia de você pôr e arrepiar o cabelo. No gerador de Van der Graaf, se você encosta alguma superfície pontiaguda próximo dele, você vê um raio saindo do Van der Graaf para essa ponta. O globo de plasma é um processo semelhante também. Quando você encosta o dedo ali no globo, essa ponta do seu dedo, ela vai ter uma diferença de potencial e vai estar atraindo as cargas ionizadas que tem dentro do globo em direção ao seu dedo, tá? É claro que você não toma choque porque aquele vidro, ele funciona para estar segurando, para estar retendo a maior parte das cargas que tem dentro, no meio interior, passem para o seu dedo. Então, a diferença, uma mínima diferença de potencial ali no globo, na superfície dele, já é suficiente para estar direcionando as cargas para o seu dedo. Eu não chega a ter uma transferência, devido ao vidro, exatamente, ainda bem, né? Se Ok? Uma moeda dá choque. Olha, eu nunca cheguei a fazer o teste com a moeda. Você já chegou a pôr? Dá choque. Então tá. Então tá. Eu nunca tive essa curiosidade. Mas não é um choque forte, é só um... É fraco. É que a moeda é melhor condutor que nós, né? A pele nossa em si, ela já é um isolante natural. A pele seca, não a pele molhada. Já é um isolante natural. A moeda é um condutor, então com certeza deve facilitar mais a passagem de elétrons. Olha, eu vou fazer isso. Obrigado pela dica. Eu nunca parei para ter essa ideia. O que aconteceria se eu encostasse uma moeda? Interessante. Eu pensei em pôr a língua. Você acha que acontece alguma coisa? Boa pergunta. Eu nunca pensei em lamber também o globo de plasma. Olha, Manu, faz esse teste e fala para mim depois. É sério mesmo, faz esse teste e fala para mim. Eu tenho medo. Você não tem coragem, né, Celinho? Ai, para. Só dá uma lambidinha lá. Passa um chocolate e lambe. Meu Deus. Pelo menos você toma choque, mas é mais gostoso, né? Enfim. Realmente. Tá, voltando. Foco no trabalho. Foco no trabalho. Então, se eu tenho duas cargas fixas, se eu tenho duas cargas, uma fixa Qzão e uma móvel Qzinho, ambas de mesmo sinal. Bom, se são cargas de mesmo sinal, naturalmente eu vou ter uma repulsão, né? Já que Qzão ela está fixa no espaço, Qzinho automaticamente ela vai se mover, vai ser repelida por Qzão. Nesse sentido, o que vai acontecer? Eu vou ter a carga Qzinho, conforme ela se afasta devido à repulsão, ela vai estar saindo de uma região de potencial eletrostático maior para uma região de de potencial eletrostático menor.
Quando ela sai de um ponto A e vai para um ponto D, A não é mais próximo, então o potencial eletrostático aqui vai ser de maior intensidade do que nessa região aqui. Aqui o potencial eletrostático vai ser menor em comparação a essa. Então, naturalmente, quando eu tenho uma movimentação de cargas no sentido de repulsão, há a produção de um trabalho, já que eu tenho força e deslocamento, né? Força e deslocamento gera trabalho, no sentido do menor, no sentido do maior para a menor região de potencial. É como se eu tivesse saído dessa linha tracejada interna para a linha tracejada mais externa, ok? E trabalho, você pega a definição lá da mecânica mesmo. Só para relembrar um pouco, na mecânica vocês aprenderam a seguinte coisa, que o trabalho ele pode se definir de duas maneiras, ou variação da energia cinética, ou variação da energia potencial. No nosso caso, a gente vai trabalhar com energia potencial eletrostática. Essa energia potencial é Q vezes V. QV. Q vezes V. Onde V é o potencial eletrostático. Nesse sentido, esse trabalho ele pode ser expresso através dessa relação aqui. O trabalho é igual a carguinha que se move, a carguinha que está se movendo, vezes a diferença de potencial, agora sim, DDP, U DDP, entre dois pontos no espaço. Então, esse U, essa DDP, você calcula o potencial aqui e o potencial aqui. Faz um valor menos o outro. Tá? Então, o trabalho ele é representado dessa maneira aqui. Opa, caiu uma coisa aqui, que é isso? F, Q vezes Z, que é isso? Ó Deus, que é isso? Caiu aqui. Opa, E é campo elétrico? Força igual a carga vezes campo elétrico? Opa, que é isso? Ó, está caindo coisas aqui, meu Deus. Meu Deus do céu. Lembrete. Lembrete importante. Para forças conservativas, o trabalho não depende da trajetória, somente da distância de separação entre os pontos. O que isso significa? Força eletrostática é conservativa? É, não é? Para toda força conservativa, então não vai importar para nós o sentido do movimento dessa carguinha Q. Se essa carguinha Q, ela está no ponto A e vai até o ponto B, seguindo essa linha tortuosa aqui, ou se ela pega um caminho mais curto, indo em uma linha reta, o trabalho vai ser o mesmo. Ele não vai depender do tipo de movimento, do percurso que ela fez. Só vai depender da diferença entre as posições dela, entre o potencial em A menos o potencial em B. Ok? Trabalho porque é uma força conservativa. Para campo elétrico uniforme, o que significa um campo elétrico uniforme? Imagina uma região do espaço onde eu não tenho essa variação de campo elétrico. Então, as linhas de campo elétrico são paralelas em qualquer ponto que eu pegue. Tá vendo? Ó? São todas paralelas essas linhas de campo. Mover a carga dessa região de potencial A para essa região de potencial B vai depender de como eu faça isso. Se eu pegar essa carguinha A, essa carguinha Qzinho, e passar para cá, ou passar ela para cá, vai depender. Isso vai ser independente para nós. A diferença de potencial vai ser sempre dado da mesma maneira. E vezes D, onde D é a distância entre esses dois pontos de potencial eletrostático. Então, se ela se desloca na diagonal, ou se ela vai em linha reta,
não importa para nós. Isso não vai fazer a diferença alguma. Não importa esse tracejado. Só importa realmente a distância entre esses dois pontos no espaço. Olha só que facilidade. Se fosse um vetor, a gente estava lascado aqui. Mas não. É um milagre do escalar. Então, calcular a DDP, basta calcular a diferença entre as posições, a distância entre dois pontos no espaço e multiplicar pelo campo elétrico, tá? Ó, essa fórmula apareceu pela segunda vez já, ó. Segunda vez que ela aparece. Coloquei lá no começo, no primeiro slide, nuvenzinha caindo, e apareceu aqui de novo. Vocês acham que isso é importante? É importante. Isso salva vidas, vai por mim. Isso salva vidas. E como a força elétrica é conservativa, o trabalho por qualquer caminho tomado será o mesmo. Então, pegar essa carguinha aqui, ó, que está nesse potencial VA e passar ela para esse potencial VB, pouco importa se é assim ou se é assim. Não importa para nós. A força é conservativa. O trabalho vai ser o mesmo. Ok? Ok? E, completando o que eu falei, eu posso ter um movimento espontâneo no campo. E isso é interessante, ó. Isso aqui é importante gravar também. Se eu tenho cargas positivas interagindo, então eu tenho uma carga positiva em uma região de campo elétrico uniforme. Então, campo elétrico uniforme. Então, o campo é o mesmo. E eu coloco uma carga positiva nessa região de campo uniforme. O sentido de deslocamento dessa carga é no sentido do campo elétrico. Então, se o campo elétrico aponta nessa direção, a carga positiva espontaneamente se move nessa direção do campo. Agora, se eu coloco uma carga negativa, ela vai se mover espontaneamente em sentido contrário à direção do campo elétrico. Então, se o campo elétrico se move para a direita, a carga negativa ela vai para a esquerda, ok? Então, a carga positiva vai para a esquerda, vai para a direita, no sentido de reduzir o potencial eletrostático. Enquanto que a carga negativa, ela vai em sentido contrário ao campo, para a esquerda, na orientação de aumentar o potencial eletrostático. Ok? Não, Do ponto de vista de trabalho, então, para cargas positivas, o trabalho ele é positivo e a energia vai diminuindo, tá? Isso é para um movimento espontâneo. Agora, se eu tenho um movimento forçado, ou seja, eu tenho a carga positiva aqui, eu não quero deixar ela se mover espontaneamente na orientação do campo. Não, eu quero levar ela para trás, contra a vontade dela. Nesse caso aqui, o meu trabalho vai ser negativo. Então, a energia ela vai estar aumentando. Eu vou estar fornecendo energia para o meu sistema. Ok? E isso é para um movimento forçado. Eu estou aumentando, aplicando uma força adicional, provendo energia para o meu sistema, para fazer ela exercer um movimento em uma direção não espontânea dela. Ok? Ok para todos? não, peraí. Lá no campinho, no campo elétrico. Se o campo elétrico está indo para a esquerda, a positiva vai para a esquerda e a negativa para a direita. Isso. Positivo sempre no sentido do campo. E negativo ao contrário. Isso. Beleza? Bom, acho que era isso. Conteúdo para a prova. Tá, depois eu volto nesse slide, conteúdo da prova. Módulo, lei de Coulomb, campo elétrico e energia e potencial elétrico. A aula de hoje não cai. Então, seria dos módulos 20 a 24 para avaliação de semana que vem, tá? Querem dar print aqui nessa tela? Ok. Já tirei foto. Então tá bom. Então, para a prova semana que vem, 20 a 24, aula de hoje
Não cai. Exercício de aplicação. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, exercícios de aplicação. Deixa eu parar a gravação.